você passou por um procedimento cirúrgico recentemente e está precisando de muletas, esse vídeo aqui é para você. Uma das grandes dúvidas que existe no paciente de pós-operatório de membros inferiores, seja por fratura ou por alguma alteração ortopédica, é justamente quanto à utilização das muletas. E nesse vídeo eu quero mostrar aqui para você as diferenças das muletas, como utilizar e os prós e contras de cada uma. Então fica atento aí até o final para que esse vídeo ele possa ajudar você. Quando nós falamos de muleta, nós destacamos principalmente as duas principais, as muletas canadenses e as muletas axilares. As muletas canadenses são aquelas que vêm até a região do antebraço, possuem um apoio ali das mãos, mas vêm até a região do antebraço. E as muletas axilares, como o próprio nome já diz, elas vêm até a região da axila. Entre os prós e contras de cada muleta, nós temos os seguintes fatores. As muletas axilares são muletas que permitem uma maior estabilidade para aquele paciente que vai iniciar o processo da utilização das muletas, tá? Porque, como elas vêm até uma região mais superior, durante a utilização delas, você consegue ter um maior suporte, um maior equilíbrio para a sua utilização. Porém, no contraponto, as muletas axilares elas possuem a dificuldade por serem muito grandes, né? Então, durante o deslocamento, ou você precisa ir ao médico, precisa ir a algum lugar, a condução das muletas ela é um pouco dificultosa para entrar no carro, para sair do carro, para ir ao banheiro, para fazer algumas atividades específicas. Outro detalhe também em relação às muletas axilares é que alguns estudos observaram que havia relação da presença de formigamento nos membros superiores para os pacientes que utilizaram as muletas axilares por muito tempo. Isso acontece muito pela má regulagem. Existem pacientes que posicionam as muletas axilares de modo a pressionar a região da axila. E nessa região nós possuímos aí um complexo de nervos que é chamado de plexo braquial, e a compressão desses nervos por muito tempo pode gerar essas sensações de formigamento, de queimação nos membros superiores, que podem ir ali até a região das mãos. E quando se fala das muletas canadenses, as muletas canadenses elas possuem algumas particularidades também específicas delas, que têm os seus benefícios e também existem alguns contrapontos, tá? Em relação aos benefícios, as muletas canadenses, por serem menores, elas possibilitam um melhor manuseio, né? Uma melhor condução ao você se deslocar para algum lugar, ao entrar no carro, ao sair do carro. Então é mais fácil de você utilizar as muletas canadenses por elas serem um pouco menores. Porém, o contraponto é o seguinte: as muletas canadenses, no primeiro contato, elas são mais difíceis de utilizar do que as muletas axilares. Mais difíceis em que sentido, Thiago? Elas são mais difíceis no sentido da estabilidade do ombro. Como o apoio ele é somente manual e o suporte na região do antebraço, a força maior para que você possa fazer a movimentação e sustentar o seu corpo, ela está nos ombros. Então isso demanda um certo cansaço a mais para os pacientes que utilizam as muletas canadenses no lugar das muletas axilares. Agora, em relação à regulagem das muletas, isso vai servir tanto para muletas canadenses quanto para as muletas axilares, tá? Pessoal, no consultório é interessante, a gente às vezes observa muito, não só no consultório, né, mas durante o dia a dia, vendo algumas pessoas utilizando as muletas que regulam a muleta de uma maneira errada. E essa má regulagem, ela vai acabar gerando algumas compensações, né? E aí é aquele caso do paciente que começa a sentir uma dor no quadril por conta da muleta, é aquele caso do paciente que começa a sentir uma dor na cervical, uma dor na coluna, porque a muleta ela foi mal regulada. Então esses detalhes aqui que eu vou trazer para vocês, eles são importantes para que você, ao utilizar as muletas, saiba como regular e evitar o mínimo possível, o máximo possível essas compensações.
O primeiro detalhe que nós vamos levar aqui em consideração são as ponteiras, tá? As ponteiras é aquela região final da muleta. Tanto a muleta canadense como a muleta axilar, elas possuem. É a região que é de contato com o solo. E essa ponteira, ela precisa estar alinhada junto ao maléolo lateral. O que é o maléolo lateral? O maléolo lateral é essa proeminência óssea que nós temos na lateral do tornozelo. Eu vou colocar uma imagem aqui. A ponteira, ela precisa estar na mesma direção do maléolo lateral. Ela precisa seguir esse parâmetro. Associado a isso, a região ali do apoio das mãos, onde você segura na muleta, seja na muleta canadense ou na muleta axilar, ela precisa estar alinhada com a região do trocânter maior, que é a região do quadril, certo? Vou colocar aqui na imagem também. Então a região do apoio das mãos precisa estar alinhada com o trocânter maior, a linha ali do quadril, juntamente com a ponteira alinhada ao maléolo lateral. Então essas duas linhas são os parâmetros que nós temos para que as muletas possam estar bem reguladas para você. E uma regulagem específica que é somente para as muletas axilares. As muletas axilares possuem esse apoio axilar, em que a orientação é que esse apoio ele não esteja em contato direto com a região axilar. É interessante que haja um espaço entre a axila e esse apoio axilar, para que você consiga utilizá-la da melhor maneira possível. Então, essas são as informações principais quanto à utilização das muletas. Regule a sua muleta, não negligencie a sua reabilitação, cuide da sua cirurgia, que logo logo você está de volta às suas atividades. E se esse vídeo te ajudou, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa. Você vai estar ajudando para que a gente possa compartilhar ainda mais informações referente a esse tema, referente às recuperações de fraturas e de pós-operatório.